Graças a Deus. Antes de assentar, nós já vamos ler a Bíblia. Nós vamos abrir no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 8 a seguir. Depois nós estaremos lendo também em Atos capítulo 12. Enquanto os irmãos procuram, quero dar boas-vindas, a minha irmã amiga Sharon, Deus abençoe, em nome de Jesus. Ela é filha do pastor Gessé, está entre nós hoje. Creio que damos boas-vindas a ela, em nome de Jesus. E temos também um irmãozinho aqui que já ficou frequente, nas sextas-feiras, no companheirismo. Como é que é o seu nome, meu querido? Robson, o Robinho, Agora lembrei. Deus abençoe. E a sua mana, Como é que é o nome da irmã? Regiane, Deus abençoe grandemente. São filhos, do nosso querido Paulo Cícero e da irmã Rose, Deus abençoe, em nome de Jesus. Às vezes me perdoe, eu esqueço, de estar apresentando, e eles já estão assíduos aqui no companheirismo nas sextas-feiras. Ficamos felizes com a presença de vocês, Vocês ficam felizes, irmãos? Amém. Graças a Deus. Todos os irmãos congregam lá, com o pastor Abias. Deus abençoe, Vamos ler a Bíblia, irmãos. Segundo Reis, capítulo 5. Foi isso que eu disse? 4, mas é 5, me perdoe, tá? É que eu olhei em cima, aqui estava o 4, mas aqui do lado tem um 5 bem grande e eu esqueci de vê-lo. Segunda Reis, capítulo 5, verso 8 a seguir. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abaná e Farpar dos de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não se poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram-lhe: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Somente até aqui. Agora nós vamos então para Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Atos capítulo 12, verso 21, 22 e 23. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação. Podemos assentar, Nós vamos meditar, meus irmãos, como nós fazemos aqui na sexta-feira, vagarosamente, aprendendo com a Bíblia Sagrada, com o profeta de Deus, e com isso vamos acrescentando o nosso conhecimento, Desde ontem nós estivemos ali em Martinópolis, nós meditamos, porque não são muitos os nobres, os poderosos que são chamados.
Coríntios capítulo 1, a Bíblia diz isso: vede, irmãos, na vossa vocação, que não são muitos os nobres, nem muitos os poderosos que são chamados. Ou seja, são poucos. Agora, qual seria a dificuldade? Nós meditamos ali e vimos que o ego que as pessoas têm dificultam eles a cumprir o primeiro mandamento bíblico, que é renunciar-se a si mesmo. Esse é o primeiro requisito, como Jesus disse em Mateus capítulo 16: aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ou seja, negue-se a si mesmo. Como nós vimos lá ontem, eu creio que o tema será este, da pregação que tivemos ontem ali, quão difícil é você humilhar-se a si mesmo. Às vezes você pode humilhar outra pessoa pode te humilhar, mas você humilhar-se a si mesmo, como Cristo humilhou-se a si mesmo, aí é difícil, Quando o seu ego tentar se levantar, quando você tentar ter razão em alguma coisa, você falar com você mesmo e humilhar você e disse: olha, fica no seu lugar, você já negou-se a si mesmo, você já não vive mais, é Cristo que está vivendo em você, então fica quietinho, não estão humilhando você, estão humilhando Ele, amém? Se te exalta, você diz: olha, não estão exaltando em você, estão exaltando Ele que está em você. Então, me desculpa a expressão rude, comum, como a molecada aí fora fala, abaixa a bola, fica quietinho, fica humilde, porque isso aí não é você, é Ele em você. Então, isso quer dizer humilhar-se a si mesmo. Agora, quão difícil é isso? E que Deus nos ajude, é a minha oração, Agora, nós vimos aqui algo paralelo a isso, porque é difícil, porque os irmãos, veja bem, todas as pessoas, principalmente se tem um parto normal ou cesariana, todo mundo nasce igualmente. Se você nasceu através de uma cesárea, milhões nasceram por uma cesárea. Se você teve um parto normal, também milhões também tiveram um parto normal e vieram ao mundo como você. Quando você vem nuzinho, tem que cortar até o cordão do seu umbigo ali para te desligar e fazer os primeiros procedimentos ali, te lavar. Você vem no mundo normalmente como qualquer outra pessoa. Quando você vai, seja num belo caixão, caro ou barato, você vai do mesmo procedimento que todo mundo vai. Com um funeral demorado ou prático, você vai. Não tem jeito. Então, tudo que você conseguiu entre a sua vida e a sua morte não deveria te exaltar. Não deveria dificultar a sua vida aqui. Compreenderam? Vamos prestar um pouquinho atenção, vamos aprender aqui, o que a Bíblia fala sobre esse Naamã, esse general Ciro. Se às vezes eu dou uma embaçada aqui, não é tanto vista fraca, que eu queira me justificar. Há muito tempo eu tenho uma alergia muito forte, e a lâmpada, às vezes farol de carro, ou mesmo até a luz do tablet me judia bastante, fico com o olho vermelho e às vezes embaço um pouco. Mas os irmãos vão tendo paciência, amém? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. Eu não sei se vocês notaram algo aqui enquanto nós limos. Aprenda a garimpar as pepitas do que você lê, porque é assim que nós pregadores recebemos a inspiração para pregar, é garimpando isto, é notando esses pequenos detalhes. Preste atenção. E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, diante do rei, e de muito respeito. Isso quer dizer um homem digno, porque por ele o Senhor, embora ele fosse Ciro, mas o Senhor Deus, por ele ser uma pessoa de respeito,
por ele ser um homem justo, Deus lhe deu inúmeros livramentos. Dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. Ou seja, tinha uma doença que naquela época seria como o câncer hoje, como a AIDS. E saíram tropa da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a sua senhora, vocês conhecem a história, né? A menina testificou e disse, quem dera se o meu senhor Naamã estivesse lá em Israel, né? Diante do nosso Deus, ele ficaria curado. E Naamã, a sua senhora falou para Naamã essas palavras, Naamã falou com o rei, e o rei escreveu uma carta para o rei de Israel, dizendo, eu enviarei Naamã até você, para que você o cure. Quando o rei leu aquela carta, ele achou que aquilo era um desaforo, porque ele disse, quem sou eu? Sou Deus para curar o homem leproso? E ele rasgou as suas vestes, e a conversa chegou até Eliseu. Eliseu disse, não, manda ele para mim. Eu vou mostrar para ele que há profeta em Israel. Agora, se os irmãos notarem, quem tinha dado o livramento a Naamã? O Senhor. Ele nasceu como todos os demais homens, e ele prosperou, ele alcançou dignidade, ele alcançou respeito e se tornou um grande homem. E aquilo foi um embaraço para ele. Na hora que ele mais precisou, os seus servos teve que lhe auxiliá-lo. Ou então, ele tinha perdido a maior bênção que ele poderia receber, porque as suas conquistas, a sua dignidade, o que ele alcançou como general, cegou ele. Você está vendo como é que essas coisas atrapalham o ser humano? Como que é tão difícil uma pessoa que tem poder, uma pessoa que tem dignidade, que é nobre, receber as coisas de Deus? Porque ele não consegue mais se ver como as demais pessoas. Ele se vê superior às pessoas. Irmãos, nunca esqueça disto, como nós falamos ontem lá. Você pensa que muitas pessoas no nosso meio não poderiam ser milionário, bilionário até? Poderia. Você acha que Deus não poderia dar dons, despertar dons, vocações? Nós poderíamos ter a maior banda, a maior orquestra da cidade, nós poderíamos ter aqui, porque o céu está repleto de dádivas e de dons espirituais. Como a Bíblia chega a dizer, não é? Em Tiago capítulo 1, verso 17, que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto do Pai das luzes. Vem de lá. E Deus, na maioria das vezes, não permite despertar, porque Ele, nós vamos ver aqui, Ele sabe que isso seria um tropeço para essas pessoas. Um tropeço. Que Deus nos ajude. Podemos ver um pouquinho aqui? Por isso uma pessoa chegou e disse para o profeta, disse, irmão Branham, eu constantemente sonho, todos os meus sonhos se cumprem. Isso poderia ser um dom de Deus? Ele disse, enquanto você permanecer humilde, isso estará com você. E só se tornará mais grande e mais grande. Entenderam, igreja? Porque Isaías 42, o verso 8 diz, a minha glória a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, são coisas que nós temos que pôr bastante atenção. Amém? Preste atenção. Perguntas e respostas número 971, veja o que o profeta diz. Isto é, Deus tem um tempo difícil tratando de conseguir alguém com que Ele possa tratar. Você pensa que é fácil para Deus? Deus que conhece o meu coração, conhece o seu coração, conhece os nossos corações. Ele sabe o inclinar, Ele sabe a nossa vaidade, Ele sabe o que nos enrosca. E Ele fica consigo mesmo pensando, se eu conceder isso a Ele, Ele vai tropeçar com aquilo. Se eu conceder aquilo para ela, ela vai tropeçar. Então, é melhor deixar do jeito que está.
talvez responda às perguntas nesta noite, porque diz, mas como uma igreja desse tamanho tem dificuldade para um dirigente de cântico? Porque uma igreja desse tamanho não tem uma banda para tocar? Porque uma igreja desse tamanho, às vezes não tem um tocador para substituir outro. Meus irmãos, a questão é, se Deus te fazer o maior cantor, a melhor voz que já existiu neste mundo, e você chegar num evento, você com toda essa gabação que já fizeram ao teu respeito, vamos dizer que você fosse eleito, como faz o concurso, a melhor e mais bonita voz do planeta. Como fazem às vezes na universidade esses concursos da melhor voz. Que você entendesse de tudo que se fala música. E você chegasse num culto de louvor e todo mundo dissesse, olha, fulano de tal está aí até apresentar, se o dirigente ou o pastor não tivesse direção para te pedir para cantar. Como é que você voltaria desse culto? Me humilharam. Não reconheceram a mim. Desfizeram de mim. Por quê? Porque agora ele já não é qualquer pessoa. Eu não sei se vocês estão entendendo o pé da coisa. É como que se eu chegasse em um trabalho e tivesse lá só auxiliar para pregar, e o pastor Paulo estivesse lá, e o pastor fosse dirigido a pegar um auxiliar para pôr para pregar, e eu ficasse aqui atrás, travando o culto com aquele clima, com aquela cara, comendo as unhas, ou quem sabe com a mão no queixo assim o tempo todo, reprovando o que auxiliar, porque eu, pastor Paulo, estava lá e ninguém me pôs para pregar. Meus irmãos, quem é nós? Estão entendendo? Foi o que Deus disse para Davi, quando Davi deixou um pouquinho de soberba entrar nele. Quando ele deixou o diabo enganar ele, ele cometeu aqueles delitos terríveis, e Deus disse, eu te tirei de trás do curral das ovelhas. Quem era você, Davi? Você era um pastor de ovelha, você era um rapaz que passava a noite tocando harpa para a hora passar, enquanto vigiava dos lobos e do urso não pegar, e eu te tirei de lá e eu te fiz um rei. Acorda, Davi, você é um homem humilde. Mas às vezes nós esquecemos de onde Deus nos tirou. E basta Deus nos dar um pedaço de lata melhor do que o dos outros, nós já andamos por aí todo esticadinho. Vamos acordar, gente. Estão entendendo? Então Deus tem um tempo difícil. Belisca a sua consciência. Eu não acompanho, mas vamos dizer, quem é o maior cantor de projeção no mundo gospel hoje? Vamos dizer que nós estivesse aqui, ele chegasse aqui nesta noite e dissesse, vamos dizer, Aline Barros está aqui, ou seja lá mais quem, ou qualquer nome de repercussão no mundo gospel evangélico que falam, né? E tivesse aqui, até muitas pessoas no culto aqui iria se doer por ela, iria se doer. Mas o pastor devia ter dado pelo menos uma oportunidade no final, misericórdia, porque Aline Barros, quem é Aline Barros? É um monte de barro, como eu sou barro, e você é barro, com todo respeito à minha irmã Aline Barros, porque isso vai para a internet, se porventura alguém fuxicar para ela e dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, todos nós somos feitos do pó da terra. Agora, porque ela aperfeiçoou um dom lá, gravou e alguém gostou e fez sucesso, quer dizer, será, como aconteceu com Naamã, veja o tamanho da bênção que esse homem ia perder. Agora por quê? Porque eu sendo um homem digno, um homem de respeito, não é isso? Um homem que o Senhor tinha dado grandes livramentos, era um homem respeitado, um homem amado pelo seu rei, um homem digno. Então, quando ele veio de lá para cá, e ele não veio só, ele veio com uma comitiva. Depois, se você conseguir na leitura, ele tinha uma comitiva, ele não veio de qualquer jeito. Veio homens montados a cavalo na frente, cavalo atrás, uma comitiva, e ele com a sua carruagem no meio. E o que ele pensou? Eu, general Naamã, estou indo lá e o profeta mandou eu ir lá. Então, olha o que ele pensou. Ele falou seus pensamentos. Quando eu chegar lá, o que Naamã vai fazer? O que o profeta vai dizer? Ele vai se pôr na porta, em outras palavras, pedir, desce, ó grande general Naamã. Agora já não era grande general, ele tinha que ser um homem como todos os homens.
Porque agora ele estaria diante de um homem maior do que ele. Porque ele era um grande homem diante dos homens. E Eliseu era um grande homem diante de Deus. Era um profeta de Deus. Ele devia ter chegado humilde e disse: olha, nós vamos no carro mais simples, nada de pompas, nada de nada, vamos humilde porque nós vamos diante de um homem de Deus. Não, mas ele veio com toda a sua dignidade e fazendo no seu coração: quando eu chegar lá, por certo, o profeta vai se pôr de pé e vai colocar a mão e dizer: está curado. E Naamã iria aplaudir ele e voltar ao grande. Não, chegou lá, nem quis conhecer ele pessoalmente. Irmãos, isso é complicado. Nem quis saudar ele e dizer, chegou aí, por certo, o moço de Eliseu disse: olha, chegou o general Naamã aí. O senhor conhece Naamã? Naamã está aí de caminho. Ele disse assim: olha, vai até ele, fala para ele mergulhar no rio lá 7, nem saiu dentro da casa. Mergulhar 7 vezes no rio Jordão e ele vai ficar bom. E cuidou fazer o que ele estava fazendo lá. E aquilo, Naamã já estava disposto a voltar para trás. Isso é um insulto. Por quê? Porque agora ele não estava olhando que ele estava leproso, que ele estava morrendo. Ele não olhou que ele precisava da bênção de Deus. Irmãos, é por isso que aquela sirifonice alcançou o que ela pedia. Embora na parábola de Jesus foi chamada de cachorra, mas ela olhou na condição em que ela estava, ela disse: mas eu preciso, nem se for de uma migalha, mas eu preciso da minha filha curada. Mas ele ia perder a maior bênção, que ele leproso, ele não ia muito tempo. Aí quando ele virou para trás indignado, que ia embora, aí os seus servos, que conhecia ele, sabia como ablandar sua cólera, sua ira, seu nervoso, com amor, disse: meu senhor, se ele tivesse pedido, em outras palavras, para o senhor agrudar um leão, se o senhor tivesse condição, o senhor não agrudaria o leão? Para o senhor ficar são? Agora o que é mergulhar num rio? Vamos lá mergulhar nesse rio, vamos acabar com isso logo. Amém? E ele foi. E quando ele foi, a Bíblia diz que a sua pele voltou a ser como se fosse a pele de uma criança. Aí quando ele voltou diferente, com a sua comitiva, aí quis dar presente, quis dar bênção. O homem de Deus: olha, vai embora, vai em paz. Em outras palavras, não foi eu que fiz. Amém? Agora veja o que o profeta diz. Agora, do outro lado da escritura que nós vemos aqui em Atos capítulo 16, o rei Herodes colocou as vestes reais, resplandecente, assentou no seu trono, e o povo disse: fala a Deus e não o homem. E ele se indignou com aquilo, porque ele não queria saber de Deus, ele queria que o povo visse ele como um Deus. Entenderam? Esse é o problema nosso. Será que nós queremos que o Deus que está em nós seja glorificado, ou nós queremos a glória para nós? Não me trataram, mas reconhecer o que Deus está fazendo através de você, reconheceu, então esquece você. E como Paulo disse, o importante é que isso resulte em salvação. Acabou. Mas nem sequer citar o meu nome, mas citar o nome de Jesus. Citou, então você não está servindo Ele, Ele não é o seu Deus, Ele não é o teu Criador, o teu poderoso, o que você serve, você não está em nome dEle, então já falou de você também. Isto é, Deus tem um tempo difícil tratando de conseguir alguém com quem Ele possa tratar e que se mantenha humilde. Se Deus se tirou, como no meu caso, atrás da colher de ser um pedreiro, e te fez uma pessoa que hoje você fala para milhares e milhares de pessoas, não esqueça, você continua sendo humilde pedreiro. Se tem alguma coisa que aconteceu, foi porque Deus fez acontecer. Se você vem aqui na frente e canta e todos glorifica a Deus, lembra-se, você não tem nada. Como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 3. Tudo que nós temos, nós recebemos. E se recebemos, não temos do que nos gloriar. Se toca da mesma forma. Aí o que acontece? Se eu tenho uma graça para pregar,
outro tem a graça para cantar, outro tem a graça para tocar. Nós não podemos tolerar ou ficar sentado e ver uma pessoa inferior a nós, nós ficamos, meu Deus. Gente, se eu pegasse aquilo ali, eu debuiava. Mas fica com aquele renco a vida inteira ali. Quem que aguenta isso? E Deus olha e disse, seu cidadão. Quantas vezes ele vem num culto e o culto inteirinho é realizado, fala acho que umas 200 vezes o nome de William Branham, fala umas 30 vezes o nome do pastor, fala umas 50 vezes o nome do fulano de tal e nem sequer menciona uma vez o nome dele. E ele fica ali, ajudando todo mundo, respondendo oração. E quando é no outro culto nós convidamos, lá vem ele humildemente de novo. Como nós meditamos aqui. Irmão Branham, deveríamos ir num lugar e num culto onde não estão de acordo com você. Disse, ele foi quando eles não estavam de acordo. Convidaram ele para as bodas de Caná, ele foi. Convidaram ele para o banquete de Simão, ele foi. Amém? E onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nem se for para ser desprezado, mas ele vai. Claro que sei depois, no futuro, terá uns preços a pagar. Né? Tive fome, não me deste o que comer, por quê? Porque ele estaria ali, usando alguém, trabalhando em alguém. Entenderam, meus queridos? E como nós vemos também em Romanos capítulo 1, né? Como aconteceu aqui com esse rei, que não quis glorificar a Deus, também Paulo diz, por não glorificarem a Deus, antes em seus discursos se desvaneceram, Deus os entregou às paixões infames, para que se desonre o seu corpo entre si. Que Deus nos ajude. Mantenha humilde, manso, que permaneça em seu lugar até que Deus o chame para fazer alguma coisa. Crê você isto? Vê? Um homem que Deus possa abençoar e que ainda assim ele possa permanecer um homem. Eu volto a repetir. Se você diz, Senhor, se o Senhor tivesse misericórdia, você trabalha, você ora, você é fiel dizimista, você faz a sua parte, e você diz, por que eu sou não sou abençoado como eu deveria ser? Você já notou a usura que às vezes está no seu coração? Para que você quer dinheiro? Você acha que eu estou falando conversa fiada? Eu estou citando a Bíblia. O que a Escritura diz? Aquele que pede, o que busca. Mas e por que você busca e não encontra? E você pede e não recebe? Tiago capítulo 4 também responde. Isso aí está em Mateus 7. Tiago capítulo 4 responde. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E como pede mal? Para gastar nos seus próprios deleites. Eu quero dinheiro, você quer dinheiro para nossa estabilidade pessoal. Trocar de carro, trocar de casa, cada culto vem com uma roupa diferente. Dá aí um iPhone para cada filho, para que todo mundo chegue na tua casa e veja a tua glória, veja a tua coisa. Você não tem aquele coração de dizer assim, o que eu tenho não é meu. E o que Deus me dirigia a fazer, eu faço. E outra coisa, você pode estar dentro de uma Mercedes. Sabe aquela Mercedes que tem aquele... né? Como se fosse a mira de um rifle em cima, assim, que você olha nela assim, aquele design daquela Mercedes. Por dentro disse, o irmão Chico está falando, nossa, né? Dentro assim, não é? Sabe ali na lateral das portas dos nossos carros aí humildes, o que é ali dentro? É um plástico, é um estofadozinho, né? Da Mercedes, ela é feita de madeira de raiz de nogueira. É uma árvore quase que em extinção no mundo inteiro, então é feito da raiz da nogueira, quer dizer, é algo tudo trabalhado, é algo tudo em mínimo detalhe, não sei o que é fabricado num país, não sei o que é fabricado em outro, é um carro impecável. E já imaginou você tivesse condição de andar dentro de uma Mercedes, e você chegasse aí na porta da igreja, e você visse o irmãozinho encostando o golzinho, soltando fumaça pelo escape? Aí você desceria. Aí você pisando todo durinho. Como é que você seria?
como é que você iria se reagir? Aquilo ali iria fazer diferença para você? Porque o problema não é a Mercedes. Como nós vimos ontem ali, Martinho, a profeta diz, o problema não é o dinheiro, o problema é o que você vai se tornar depois do dinheiro. O problema não é a posição, a questão é o que você vai ser depois daquela posição. Você vai conseguir passar pelo seu irmãozinho com o carro, parar o carro, apertar a mão dele, conversar com ele, dar até uma carona para ele? Ou você vai fazer como muitos fazem aí, que se você encostar no carro dele, ele tira o carro do lugar, porque ele não quer que nem encosta no carro dele. Eu espero que esteja caindo a ficha. É por isso que muitas bênçãos que era para nós receber, nós não recebemos, porque nós gostamos do glamour, nós gostamos dos holofotes voltados para nós. Mas Deus abençoar nós, Deus trabalhar nas nossas vidas, Deus fazer proeza por nós e nós continuar sendo o mesmo. Se possível, você encosta a Mercedes na porta do irmão, o irmão servindo um almoço lá, você encostou a Mercedes, ele fica até meio chateado, irmão, para com essa bobeira, isso é um monte de lata. Eu ando nele porque tem condição de andar. Mas o que tem para nós almoçar? Irmão, só tem um feijão, um arroz e um ovo. Ele disse, vamos repartir ele, vamos comer junto. Mas não é fazendo bonito não, é com sinceridade. E Deus olha e disse, eu vou te dar mais ainda. É assim. Aí você diz, pastor Paulo, Bíblia por favor. Jó. Você já parou para notar qual que era o posse de bem que Jó tinha? Que a Bíblia vai relatando, e num dia só ele perdeu tudo, e quando ele perdeu tudo, o que foi que ele falou? Deus o deu? Deus o deu? Deus tirou. E o que mais? Bendito seja o nome do Senhor. Ele não entrou em depressão, ele não entrou em parafuso, em outras palavras, nada disso era meu. Eu tinha porque ele deu, e eu perdi porque ele tirou, mas eu ainda continuo Jó. E no meio de toda aquela provação, tem gente que fala assim, mas por que Deus fez aquilo com Jó? Para mostrar a sua grandeza. E depois que aconteceu, o que Deus fez? Deus deu o dobro daquilo para ele. Quadruplificou, abençoou. Ah, meus queridos, dificilmente. Agora isso tem que estar no coração, Deus tem que fazer no nosso coração. A aparência, com o tempo, se nós fabricamos uma aparência, ela cai. Entenderam? Tão logo que um homem consegue ser abençoado e tem uma coisinha que lhe foi dada, ele deseja se tornar um Deus. Ele deseja se tornar um anjo, ele deseja se tornar uma grande pessoa. Como eu falei ontem, tem gente que não precisa nem ser, basta ele ser amigo de quem tem. Basta ele ser amigo de quem tem. Ele não precisa ser afamado, basta ele ter amizade de quem é afamado. Ele já tira uma foto e no outro dia está no Facebook, está no Instagram, está em tudo quanto é lugar. Ele tem que mostrar para todo mundo que ele é um destaque. Olha, eu estou com a fulana de tal, estou com um ciclano de tal. Deus olha e diz assim, ô bobeira, todos dois vão para o cemitério. Desculpa ser tão direto, todos dois vão no banheiro todo dia. Não tem nenhum Deus aí, tem ser humano normal como se outro ser humano. Só porque tem uma faminha, porque tem um nominho, agora se tornou destaque. Oh, meu Deus, meu Pai. Desejo se tornar uma grande pessoa, o que eu faço? Todas estas coisas, essa é uma atitude errada. Deus está buscando alguém a quem Ele possa abençoar e derramar sobre ele as bênçãos, e que quanto mais Ele o abençoa, menor o homem se torna. Aí você vai ser milionário, bilionário. Olha lá se Deus não pode conceder até os 9 dons espirituais para você. Você vai tocar flauta, cítara, sanfona, gaita, tudo, porque Deus disse, olha, pode dar em dobro para ele, pode abrir a janela do céu, pode fazer o que for, ele continua o mesmo, ele é a mesma pessoa. Mas não. Sem nenhuma crítica, irmãos, sem nenhuma crítica.
Tem pessoa que não consegue congregar em uma igreja grande, porque ele tem que cantar todo o culto. Ele tem que cantar. Ele pôs na cabeça que ele é cantor, então todo o culto ele tem que ser destaque do culto, ele tem que cantar. Todo o culto ele tem que fazer alguma coisinha. Ele não consegue ser ovelha junto com todo mundo. Ele não é ovelha, ele é ovelha, mas é uma ovelhona diferenciada. Vai caçar o que fazer, rapaz? Seja ovelha, apenas ovelha, e deixa que Deus cuide do restante. Sem ferir, sem criticar, apenas para conscientizar. Até hoje. Se conseguirem, louvado seja Deus, mas até hoje, todos que passaram por aqui, que gravaram um álbumzinho, cadê eles? Subiu para a cabeça. Por quê? Porque nós aqui não tem cantorzão e nem tem cantorzinho. Nós cremos que Deus dá vocação e a outros dá inspiração. Tem pessoa que nem sabe cantar muito bem, mas ele tem inspiração. E quando ele canta até sai um pouquinho da nota, mas ele tem inspiração e ajuda as pessoas. Estão entendendo? Tem todos esses pormenores. É como eu falei para vocês, já nós vamos colocar aqui um quadro aqui, e eu quero colocar um dia um vídeo que me enviaram, né? Eu espero que eu ainda tenha ele, do irmão Brana cantando um hino do Inário. E você sabe que o nosso profeta era uma benção para pregar, mas cantar ele era meio desafinado. E ele cantando um hino congregacional. Irmãos, teve gente que virou até piruleta em cima do púlpito. Ele apenas cantando um hino do Inário e um irmãozinho lá no violãozinho. Inspiração. Entenderam? Então, tudo que você vai fazer para Deus, seja lá o que for, então, Senhor, que toda honra, toda glória seja somente para Ti. Agora, não é fácil. Eu digo como um pregador, já há 26, 27 anos, eu digo, não é fácil, às vezes, o diabo te coloca num certo pedestal, que aí você chega num lugar, se as pessoas não te reconhecem muito bem, o diabo quer colocar coisinha na sua cabeça. E aí, na hora que você tem que humilhar-se a você mesmo, você está preocupado com o quê? Você está resmungando com o quê? Quem é você, afinal? Amém, meus queridos? Só mais um minutinho. A influência de um homem sobre o outro, 63. Como os nossos abençoados que viajaram daqui até Cacilândia, né? E eles pediram para colocar o nome para eles cantar e acho que a moça que colocava lá distraiu um pouco e acabou não colocando. E terminando o encontro, eles não tinham cantado. Eu fui lá com um jeitinho, conversei com o pastor. O pastor disse, não, vamos chamar eles. Mas já imaginou, vocês viajaram 400 quilômetros, ensaiaram o hino aqui, chegaram lá, tinha ido e voltado sem cantar. Disse, como é que vai fazer isso? Porque nós viajamos 400 quilômetros e nós fomos lá e não cantamos, porque nós devíamos ter cantado, porque... Qual que é o problema? O importante é que você foi. O importante é que você louvou a Deus junto com os outros. Se cantou, se não cantou, louvado seja o nome. Agora veja bem, quando a pessoa alcança uma posição, irmãos, quando alguém queira te colocar numa posição, você toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado com os elogios. Não se preocupe muito com crítica não, mas com os elogios você fica assustado com eles. Aqui um grande rei na Bíblia também, que vocês conhecem, aquele que porque era rei, porque era abençoado, quis fazer o papel de sacerdote. E agora nós vemos o que ele tentou fazer. Agora, a mensagem A Influência de um Homem sobre o Outro, 63. Agora, o que ele verdadeiramente tomou quando ele ficou exaltado em seu coração. Exaltado no seu coração. Nos foi dito na Bíblia, em 2 Crônicas 26, nós encontramos que ele entrou no templo do Senhor com um incensário em sua mão para queimar incenso ao Senhor. E quando ele entrou, o ministro do templo, com 80 ministros mais, o seguiram e disseram-lhe, não faça isso. Eu sou o rei. Quem é um sacerdotinho aí para querer dizer que eu não posso fazer o que eu quero fazer? Eu sou o rei, sou abençoado, eu mando aqui. Ele mandava lá. Ali, quem mandava era Deus. E Deus tinha ordenado diferente. É como eu sempre falo, você entrou da porta para dentro,
Você é ovelha como todo mundo é ovelha, né? E que Deus seja... Nós encontramos que ele entrou no templo do Senhor com um incensário em sua mão para queimar incenso ao Senhor. E quando ele entrou, o ministro do templo, com 80 ministros mais, o seguiram e disseram: não faça isso, você está errado. Você não é um ministro, você é um rei, não um ministro. E ele ficou indignado. E ele perdeu o controle. E o seu temperamento escapou dele. E ele mesmo assim acendeu o incensário para ir. E Deus o feriu com lepra, bem ali enquanto ele estava ali de pé, em sua ira. É um perigo, irmãos. É um perigo. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Toma cuidado de você ir embora do culto irado, porque você acha que você não merecia ouvir o que você ouviu, quando na verdade você merecia ouvir. Porque se você não merecia, Deus não teria trazido você aqui. Estão entendendo? Mas tem pessoa que vai enfurecida e diz: não põe meu pé mais lá. Meu amigo, toma cuidado. Toma cuidado. É perigoso. E ele perdeu o controle, o seu temperamento escapou dele, e ele mesmo assim acendeu o incensário para ele. E Deus o feriu com lepra, bem ali enquanto ele estava ali de pé, em sua ira. E ele morreu leproso. Eles tiveram que tirá-lo às pressas do templo. E quando olharam para ele já tinha se tornado leproso. Entenderam, meus queridos? Agora, tudo por quê? Porque ele exaltou-se em seu coração, porque ele era rei. Agora, quem lhe fez rei? Ele nasceu rei? Ele veio ao mundo sendo rei, como no caso de Davi que nós explicamos. Ele podia ser filho de rei, mas ele não era rei. Então foi-lhe concedida aquela oportunidade, foi-lhe concedido aquele direito. Então lembra-se, não importa o que você vai fazer, lembra-se disto, quem você era e o que Deus está fazendo com você. E não importa o tanto que Deus te abençoa, você sempre olha se você é a mesma pessoa. Se você encontrar aquele velho amigo das datas passadas, que talvez lutou na vida junto com você e talvez ele ainda esteja lutando daquela forma, se você pode olhar para ele, apertar a mão dele, conversar com ele como se você fosse igual ele naquele tempo. Ou você passa por ele e não conhece. Vamos nos pôr de pé. Chega.